Boa noite. Boa noite, porque são 11 horas da noite e eu estou aqui porque minha cabeça começa a fervilhar e eu preciso botar para fora, né? Ah, hoje à tarde eu li um artigo que fala sobre a noção fenomenológica da existência, né? E as práticas psicológicas clínicas. Inclusive, esse é o nome do artigo. E aí eu achei algumas coisas aqui que são bem interessantes de conversar sobre e que são noções básicas, talvez. Ah, básicas, não pequenas, mas básicas porque são a base da prática psicológica clínica na fenomenologia existencial. E como é essa nossa proposta aqui, né? Eu falei, então por que não, né? Fazermos uma leitura comentada desse artigo. E aí cá estamos para isso. Então eu vou compartilhar a minha tela para que possamos conversar e falar sobre ao mesmo tempo. Então, cá estamos, né? Esse aqui é o artigo, escrito por Roberto Novaes de Sá e Carmen Lúcia Brito Tavares Barreto. E foi escrito acho que em 2011. Ai, tem um cabelo no meu olho aqui que tá me incomodando. Aí. E assim, ele traz algumas questões bem interessantes, que eu acho que pode ser interessante para a gente comentar e trocar uma ideia assim um pouquinho mais explicativa, talvez, a respeito, né? Aqui nesse tópico que ele fala da a noção fenomenológica da existência, né? A expressão husserliana atitude natural denomina nossa tendência de tomar todas as coisas que encontramos no mundo como se já sempre estivessem dadas aí, indiferentes à nossa relação de sentido com elas. E aí, colocar-se numa perspectiva fenomenológica é suspender essa suposição natural de uma realidade em si, realizar uma epoqué, retornando para as coisas apenas enquanto dadas à experiência, né? E nesse sentido, é uma coisa que a gente sempre fala na prática clínica, de abrir mão de todas as nossas ideias pré-concebidas a respeito da vida, das relações, de tudo aquilo que passa, né, e que atravessa a existência humana, para que a gente consiga mergulhar naquilo que a pessoa que está conversando conosco está falando, né? Então, não existe essa coisa do dito pelo não dito, daquilo de deixar subentendido alguma coisa, porque a gente pode entender de uma maneira que não é necessariamente aquela que a pessoa está pensando, ou aquilo que está fazendo sentido, que faz sentido para ela. Então, a partir disso, né, a gente começa a ver que não há como separar o ser humano do mundo, né? É, a existência, ela acontece, essa coisa da noção fenomenológica da existência, né? A existência, ela só acontece a partir dessa relação das duas coisas, da pessoa com o mundo onde ela está inserida, né? Então, quando a gente está falando aqui, ó, envolver-se em um modo de atenção em que experienciamos com toda a evidência que o mais concreto não é essa suposta realidade em si do mundo. O mais concreto é sempre o próprio acontecimento imanente da experiência, enquanto dinâmica constitutiva do sujeito e objeto. A cadela se coçando. Ah, o mais concreto não é o fato, né? Mas o fenômeno, que é, na verdade, como a pessoa está vivenciando, né? Como que acontece essa interpretação ou a visão das coisas a partir da relação, né? Daquela pessoa com o fato. Então, a coisa em si não é a coisa em si, apenas. É ela, mas a partir do ponto de vista do outro, a partir do meu ponto de vista. Então, aí a gente consegue começar a ter uma ideia que não existe mundo em si mesmo, né? Não existe o homem em si mesmo. Tudo acontece de uma maneira relacional. E ele traz uma questão aqui bem interessante, que é isso, né? O mestre bate palmas e pergunta ao discípulo: qual o som que surge de apenas uma das mãos? Não existe som de uma das mãos, porque são essas duas em conjunto que estão fazendo esse barulho. Assim como qualquer outro fenômeno, como qualquer outra coisa que acontece, né, no mundo. Então, não existe
essa coisa de independência de uma parada com a outra, né. Existe uma dinâmica de originação interdependente entre sujeito e objeto, né, que tem uma co-originariedade de homem e de mundo. E essa coisa do existir em relação, né, ser no mundo, como o próprio Heidegger traz, é essa que é a existência, né, que é o que ele chama de ser aí, o do Dasein, né, que é justamente só um pouquinho. E é justamente essa questão de cadê ela, gente? De das coisas só serem em consonância, né, uma com a outra. E aí essa coisa dessa possibilidade, né, de interpretar as coisas de muitas maneiras, é uma característica muito especial do Dasein, né, do ser aí, que é essa coisa da possibilidade, né, a existência como pura possibilidade no horizonte intransponível da temporalidade. Por que horizonte intransponível da temporalidade? Porque nós temos limitações, né? Nós estamos inseridos num espaço e num tempo, numa época e nesses costumes que estão em voga nesse momento, nesse contexto onde a gente está vivendo. Então, a gente está limitado em toda esta lógica. Mas dentro dessa lógica, nós temos uma gama enorme de possibilidades. Então, isso traz uma questão de possibilidade muito grande para o ser humano, ao passo que é uma possibilidade limitada, por conta dessa temporalidade, né, que a gente vivencia. E justamente essa possibilidade, né, essas possibilidades de ser ou de tornar-se algo ah, diferente a partir desta visão de mundo, é, traz uma pode trazer o que ele caracteriza como angústia, né? E aí até ele traz ali, aqui ó, vou acompanhar por ali porque fica mais fácil de organizar as ideias. A afinação ou disposição, o modo como o homem, enquanto abertura de sentido, sintoniza os entes que lhe venham encontrar o mundo. Assim, o homem pode se relacionar de diferentes modos com os entes que se apresentam a ele, mesmo a indiferença é um modo de relação. A disposição privilegiada, a partir da qual o homem pode aprender seu modo de ser próprio enquanto a existência é a angústia. Remete o homem à sua singularidade, ao seu próprio ser no mundo. Poder ser no mundo. Tem, portanto, uma função libertadora, podendo arrastar o homem para a propriedade do seu ser enquanto possibilidade de ser, afastando-o da perspectiva impessoal e objetivante da ocupação cotidiana. Tu lê isso aqui e fala, meu Deus, o que esse louco tá falando? Mas justamente porque a angústia, ela nos possibilita olhar para o que faz sentido, para o que não faz, para o que tá legal, para o que não tá, e nos leva a uma a um local de mudança, né, ela é um combustível para que a gente consiga fazer todas essas mudanças ou os ajustes que são necessários para a gente chegar num lugarzinho que é mais nosso, que que é mais pessoal nosso. Por isso que ele fala ali, afastando-o da perspectiva impessoal, que a impessoalidade que o Heidegger traz é justamente essa coisa de do que faz o ser humano, né, tipo, uma coisa comum a todo mundo. E quando tu sai da impessoalidade e entra na pessoalidade, nessa autenticidade, né, a gente assume partes nossas que são só nossas, e é isso que faz nós sermos quem somos, enquanto indivíduos, né, especiais, únicos, e todo esse rolê, né, único da existência humana. E aí, ele traz aqui depois, a condição de estar lançada, né, da existência, né, a sua facticidade temporal, incluída aí toda a corporeidade, jamais se confunde com o contexto simplesmente dado, no qual se encontra um sujeito livre apenas para interpretar ao seu modo essas condições dadas.
A existência já é sempre descentrada a partir da sua facticidade. A liberdade não se opõe ao ser situado junto ao mundo, antes lhe é condição de possibilidade. A existência, né, sempre descentrada a partir de sua facticidade, é no sentido do centro da existência não ser o fato, né, a coisa em si, mas a relação que essa pessoa, que a existência dessa pessoa, desse ser aí, está tendo com esse fato. Então, nós temos o fato, nós temos a pessoa e junto nós temos o fenômeno, né? O rolê, assim, tipo, que carrega o sentido, que traz toda essa interpretação do mundo, das coisas, das pessoas. E isso é a parte rica, né, da existência humana. Assim como a existência é ser no mundo e não algo dentro do mundo. Porque não é um mundo que ele existe a priori, né? E aí o ser humano está dentro do mundo. Não, mas é o mundo que constitui o ser humano e o ser humano que constitui o mundo. A temporalidade existencial jamais significa ser dentro do tempo. Dentro indica uma relação de justaposição das coisas, simplesmente dadas num determinado lugar do espaço. Ao contrário, ser no mundo refere-se a um fenômeno de unidade constituído ontologicamente pelos existenciais. Assim, ser no mundo, ser junto ao mundo, é um existencial. Um modo de ser que só pode tocar um ente se pelo seu modo de ser originário já lhe houver sido descoberto um mundo. Compreendem a lógica disso tudo? E aí, né, assim como a existência é ser no mundo e não algo dentro do mundo, a temporalidade existencial jamais significa ser dentro do tempo. Existir é temporalizar e espacializar, que a gente está num espaço e a gente está num tempo, e a gente não está dentro disso, mas a gente está em conjunto com isso, em relação com isso, né? O homem é um ente voltado para fora, cuja essência consiste em ter que compreender a si mesmo neste fora como possibilidade de ser ou não ser ele mesmo. Conseguem compreender um pouquinho mais sobre como é que essas coisas, essa noção de existência, ela funciona dentro da lógica heideggeriana? Nós temos eu eu ia fazer todo o rolê aqui num vídeo só, mas acho que vai ficar muito longo, então eu vou trazer primeiro essa noção de existência, dentro da perspectiva fenomenológica, a partir desse artigo, e aí depois eu falo disso dentro da prática clínica, que acaba sendo, né, um adendo a mais para isso. Mas quando a gente está lendo assim eu falo do Heidegger porque é quem tem uma super base para mim, assim, que traz muita coisa massa e que faz muito sentido para mim, porque era uma parada que eu já pensava e que ele acabou eh, estimulando mais ainda essa minha maneira de ver o mundo, né? E eu até tô com o Ser e Tempo aqui, nas minhas coisas, e puta livro difícil, cara. Meu Deus. E assim, tu começa a ler, tu começa a se desesperar, porque é difícil de entender algumas coisas. E aí eu comecei a ler ele a partir pessoas falando sobre ele, e daí aos pouquinhos eu fui conseguindo compreender um pouco mais sobre o que ele falava, né? Porque eu já tinha uma noção, mais ou menos. Então eu espero que assim esse vídeo também facilite esse primeiro entendimento a respeito disso, para que mais para frente vocês consigam se aprofundar nos seus próprios estudos, assim, dos leitores, né? Dos leitores, dos escritores. Porque quando a gente lê alguém falando sobre outra pessoa, é uma maneira de enxergar, né? É uma interpretação sobre. É a mesma pira do fenômeno. E quando a gente lê a pessoa que tá falando sobre a pessoa própria, né? Falando sobre a parada que ela criou, é diferente. Tem uns rolês diferentes. Mas assim, passo por passo, né? Eu vou colocar o artigo aqui como um anexo também, que eu acho que pode ser importante para que cada um, né, leia junto. E eu acho que essa dinâmica de pegar algumas coisas e ir comentando pode ser bastante interessante para a gente conseguir acompanhar mais ou menos junto aí a lógica para ir facilitando outros entendimentos, né? Então, aos pouquinhos eu vou.
ir liberando mais vídeos e falando como que essa ideia de existência ela se aplica na prática, clínica, né, com outra pessoa.